Muitas pessoas querem que Deus abençoe a família, querem que Deus abençoe o casamento, querem que Deus abençoe o trabalho, só que elas ainda não são salvas. Elas ainda não estão na árvore. Elas estão na igreja. Elas estão na religião, mas não estão em Cristo. Porque elas não obedecem, elas não fazem o que Deus manda, o que Deus diz. Então, elas querem o fruto, mas são um galho fora da árvore. E a Bíblia fala o seguinte, vamos acompanhar para você entender. Versículo 1, capítulo 15. Jesus disse, eu sou o quê? A videira verdadeira. Quando ele fala eu sou a videira verdadeira, é porque tem a videira falsa. Vocês estão entendendo? Então você vê que o diabo, ele se disfarça de anjo para enganar a gente. Então se ele falou, eu sou a videira verdadeira, é porque tem a falsa. E tem gente que é galho da falsa, pensando que é galho da verdadeira. Se você é um galho ligado na falsa, você não dá fruto. Não tem fruto, não tem resultado. Mas se você é um galho ligado na verdadeira, é obrigatório que você dê fruto, porque a videira verdadeira ela te dá os nutrientes, ou seja, a condição que você precisa para dar fruto. Aí ele continua, vamos terminar. E meu pai é o lavrador, ou seja, eu sou a videira, a árvore, e meu pai é o que cuida. Aí ele continua. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha o trabalho de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você vê que Deus aqui está falando para os discípulos. Olha, vocês estão limpos porque a palavra limpa. Aí você vê a importância de você vir na igreja. Quando a pessoa não vem na igreja, ela não ouve a palavra de Deus. É só a palavra de derrota, fracasso, humilhação, briga, contenda. Só, desculpa a expressão, só besteira e porcaria na internet e televisão. Quando ela vem na igreja, ela começa a ouvir a palavra de Deus. Ela começa a ouvir o que Deus faz, como Deus faz. Então Deus começa a limpar ela. Porque o que faz a gente ter força e coragem para fazer o que Deus manda é a palavra que a gente ouve. Se você ficar ouvindo só palavra de derrota e fracasso, a probabilidade de você fazer coisa errada é muito grande. Ou de não fazer nada. Quando você vem à videira verdadeira e você ouve a palavra, isso limpa você. E faz você crer que essa videira vai trazer o fruto que você quer. Vamos continuar. No versículo 4 ele diz, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, outro versículo que ensina, estai em mim e eu em vós. Qual que é a condição para Deus estar em você? Qual que é? Você estando em quem? Nele. Nem todo mundo que diz, Deus está comigo, ela está com Deus. Eu não duvido que Deus esteja com você, ele está. Mas a pergunta é, você está nele? Você está com ele? Porque uma coisa é Deus estar com você, outra coisa é você estar com Deus. Totalmente diferente. Deus está com todo mundo. Ele não pode agir como ele gostaria, porque depende da nossa obediência e fé. Mas a pergunta é, você está com Deus? Porque se você está com ele e ele está com você, então aí sim, aí a coisa vai mudar. Agora, se só ele está com você, não tem como mudar. Ele está ali para te guardar da morte. O diabo quer te matar todo dia. Mas como que a vida vai mudar se você não está nele? E quando é que eu estou em Deus? É quando eu obedeço e pratico o que ele diz. Estar na igreja é uma coisa, estar em Deus é outra. São detalhes que às vezes as pessoas não se atentam. As pessoas pensam assim, não, eu estou na igreja, eu tenho religião, eu tenho crença. Tá, mas se você não pratica, isso não serve para nada. É a mesma coisa a pessoa estudar e não praticar o que estudou. A gente tem que aprender uma coisa. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Você tem que estar em Deus. Você tem que estar na fé para você permanecer. E aí vêm os frutos. Ele continua do versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada o quê? Deus deixou bem claro. Isso aqui é uma coisa que pastor nenhum, bispo nenhum, igreja nenhuma, religião nenhuma pode mudar. Sem Deus, você não pode fazer nada. Não adianta. Você pode ter uma vida que todo mundo tem aqui fora.
Você vê, para você conquistar dinheiro, bens materiais, você não precisa de Deus. Tem gente lá fora que não tem Deus e tem mais dinheiro que você. Mas eu duvido que essa pessoa tem o que Deus promete. Não tem. Não tem paz. Ela tem uma vida, mas ela não vive. E o que Deus quer que a gente entenda com essa palavra é que você tenha vida e viva a vida. Não é só ter uma vida. É que você tenha uma família e desfrute dessa família. Você tenha paz na sua casa. É que você tenha um trabalho, uma profissão, uma carreira e possa ter êxito nessa carreira. Mas para isso você tem que estar nele. Ele é a árvore. Nós somos o ramo, a galha, o galho. Se não estivermos nele, não tem como dar fruto. Quando a pessoa está em Deus, ela não está apenas dentro de uma igreja, ela não está apenas seguindo uma religião, ela está obedecendo o que Deus diz. Aí ele termina no versículo 6. Ou melhor, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Está falando do inferno. Ele continua no versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas o quê? Palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você vê que Deus aqui, ele não falou assim, pede alguma coisa e vai acontecendo. Ele falou, pode pedir o que você quiser. Se você estiver em mim, ou seja, se você está em Cristo, você está lutando para buscar servir e obedecer a Deus, e a palavra dele está em você, você pode pedir. Você tem que provar a palavra. A palavra tem que ser provada. Então, às vezes você pega a Bíblia e fala assim, mas poxa, eu li aqui, está escrito isso aqui, eu oro e tal. Não é orar. Orar é uma coisa, provar é outra. Então, a matéria está aqui. O que adianta você ter a matéria se na hora da prova você é reprovado? O que adianta você ler o que está escrito, se na hora de provar isso aqui você... Não, eu não vou fazer porque eu não sei e tal. As pessoas dizem, eu não entendo bem, eu não sei, eu não leio a Bíblia. Tá, então você não lê a Bíblia, você não entende. Então, como que você vai fazer a prova? Que nota você vai tirar? É pegar o teu filho e falar assim, não vai na escola não, vai só no dia da prova. O que você acha que vai acontecer? Ele vai chegar assim e falar, mamãe, deu certo, reprovei. É isso aí. Porque se não estuda, não tem como ser aprovado. Então a palavra de Deus, ela tem que estar em nós. Quando o diabo te afronta, quando o diabo ele tenta se opor a você, não é através da igreja ou do pastor que Deus vai te ajudar. Através de quê? É quando você diz, diabo, está escrito. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus venceu como? Jesus é Deus. Ele podia falar assim, você está amarrado, eu sou Deus, você não pode me tocar. Você sabe disso. Ele não fez isso. Ele falou, diabo, está escrito. Não foi isso? Está aqui, ele volta a falar a mesma coisa da árvore. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pode pedir. Pode pedir. Porque se a palavra está em você, você faz o que a palavra diz. Se a palavra está em você, você tem coragem para enfrentar o que seja, crendo que a palavra vai se cumprir. Amém? Termina dizendo o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, olha o que Jesus está dizendo, que deis muito fruto, e assim sereis meus o quê? Para ser discípulo tem que dar fruto. Você já se perguntou se você de fato está nessa árvore? Porque nós, seres humanos, nós temos uma mania de criticar as pessoas, de julgar as pessoas, independente do que ela faz, seja coisa boa ou ruim. Você vê que a pessoa olha, quando a pessoa olha, primeiramente, quando ela olha para alguém, a primeira coisa que ela quer buscar é um defeito, para poder falar. Da roupa, do cabelo, ela quer falar alguma coisa. Ou então ela quer buscar alguma coisa que a pessoa tem que ela não tem, para poder olhar, mas que isso aqui, e aquilo, para questionar, perguntar, etc. Mas você já parou para fazer isso com você? Um exemplo, você parar e dizer o seguinte, será que eu estou em Jesus de verdade? Ou será que eu estou apenas na igreja? Será que eu sou da fé ou eu sou apenas da religião? Será que eu obedeço a Deus de fato ou será que eu só faço o que as pessoas dizem? Isso é um tipo de pergunta que você tem que fazer.
Porque, um exemplo, imagina se eu chegar para você e perguntar, você intercede de Deus? Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não te conheço, eu não conheço seu coração. Não é bispo e pastor que questiona você se você é ou não de Deus, não. É você. A maior cobrança que quem é de Deus tem é do Espírito Santo. Quando Eva tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, pela proposta do diabo, naquele momento ela esqueceu da árvore da vida. Se ela tivesse lembrado, ela falou, está amarrado, eu não vou tocar nisso não. É ou não é? Ela tocou porque ela esqueceu. O diabo faz a gente esquecer da árvore da vida. O diabo faz a gente esquecer da salvação. Então, quem está na árvore tem esse pensamento. Eu não posso sair, eu não posso deixar, eu não posso abrir mão. Não é ser fanático, não é ser religioso, é ser de Deus. Quem é de Deus em qualquer lugar, pessoal. Quem é de Deus dá fruto, dá muito. Está aqui, ó. Pai é glorificado que dê muito fruto. Aí vamos trazer. Você que diz assim, eu estou na árvore. Eu sou um galho na árvore. Você tem dado fruto? Porque quando a gente fala da fruta, as pessoas logo dão conotação com vida econômica. Ela diz assim, não, eu tenho dado fruto aqui, ó, meu carro importado, eu tenho uma conta bancária gorda, eu tenho aqui uma casa de alto padrão. E que? Você acha que isso aí é alguma coisa? Você acha que isso daí é fruto? O fruto que Deus diz é que quem é salvo, salva. A pergunta para você que está na árvore, você tem salvado quem? Você fala de Jesus para quem? Você tem levado a palavra de Deus para quem? E detalhe, como que você está levando essa palavra? Se você diz assim, bispo, eu sou um galho, mas a minha vida não está dando fruto, você tem que olhar para dentro. Talvez você está guardando algo, talvez você não está praticando a palavra, ou talvez você está vivendo na mentira, no engano. Então você está na árvore que não é a verdadeira. Porque ele falou, eu sou a videira verdadeira. Ele é a verdadeira. Quem está na verdadeira dá fruto de verdade, não fruto de mentira. Assuma a sua fé. Eu sou esse, ponto, acabou. Alguém perguntar, fala, eu sou pecador? Sou. Não vivo no pecado, mas sou pecador. Tenho sujeito a erros como qualquer ser humano, mas eu sou uma pessoa que defende a minha fé, que crê no meu Deus e que confia na palavra dele. Se ele vai me honrar hoje, amanhã, isso é problema dele, isso é ele que decide. Uma coisa é certa, eu vou confiar nele, na palavra dele, e eu vou dar fruto sim. Para de olhar para trás e olhar para frente. Se você é um ramo, um galho que foi arrancado, então volta. Fora da árvore, você vai secar. Se você seca, não tem como dar fruto. Olha para frente, para de olhar para trás, para de olhar do passado, para de olhar o que você era. Só lembra do seu passado para dar testemunho. Amém, gente? Olha para frente e diga, eu vou dar fruto, eu vou mudar minha vida. Mas eu vou, primeiramente, me enxertar na árvore. Eu vou voltar para a árvore. Porque aí você vai poder orar pela família, para quem seja, e Deus vai te ouvir. O fruto vai vir, se você fazer o que Deus está mandando. Se Ele estiver em você, e a palavra dEle em você, você pode pedir o que você quiser, que Ele vai fazer.